Entra no ar. O programa Diálogo com Sander Ascencio. Este programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um diálogo todo especial porque nós vamos falar das eleições 2024. Afinal, hoje é uma quinta-feira, é noite de quinta-feira e no próximo domingo é o dia de nós decidirmos na urna quem serão os nossos candidatos. Portanto, hoje eu estou aqui bem acompanhado e eu vou apresentar a minha convidada de hoje, embora vocês já conheçam, porque ela já participou comigo em outras oportunidades. É a doutora Jaci Sabina Matos. Ela é advogada, professora e mestranda em gestão de políticas públicas. Entre outras formações, ela também é especializada em direito eleitoral. E nesse bate-papo que nós vamos ter hoje aqui, descontraído, mas muito sério, nós queremos levar ao conhecimento da população, das pessoas que estão nos acompanhando, da nossa audiência, né, dos nossos espectadores, um esclarecimento sobre a importância do voto. O que é realmente você votar com consciência. Hoje, noite de quinta-feira, 3 de outubro de 2024, estamos recebendo em nosso programa, como eu disse, a doutora Jaci Sabina Matos. Nessa boa conversa com ela, vamos conhecer tudo sobre o que rola no período eleitoral. O que pode ou o que não pode, por exemplo, por parte dos candidatos, por parte dos cabos eleitorais, por parte dos partidos, né? Tema do nosso diálogo de hoje, eleições 2024. Essa conversa, gente, é muito importante, não deixe de nos acompanhar. Diálogo com Sander Ascencio todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, aqui nas plataformas digitais e redes sociais, Facebook, YouTube, da Comwork Bebedouro Comunicação, do Diálogo com Sander Ascencio, do Sertanejão, do Brechó Eliela, de vários grupos de WhatsApp. Nós temos uma audiência aproximada de membros cadastrados, mais de 900 mil pessoas. É uma audiência considerável. E você é o nosso convidado todo especial. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a nossa equipe, a casa que nos acolhe e agradecer também aos nossos patrocinadores, porque sem eles nós não teríamos condição de fazer um programa assim, com conteúdo relevante como o Diálogo, tá certo? Nós te esperamos todas as quintas-feiras. Eu não sei se vocês perceberam, a gente mudou a abertura do nosso programa. Colocamos uma música mais atualizada, mudamos as artes, né? Tudo isso é trabalho do Andrezinho, do André, o Sombra, que todo mundo sabe quem ele é, sabe que ele existe. Ele comenta, mas não aparece. Depois vocês puderem, comentem aí na live se vocês gostaram da abertura. Ficou mais curto o tempo, uma música mais animada, uma arte mais bacana. Eu acho que o nosso intuito, eu acho que ficou bom. O nosso intuito é sempre agradar a nossa audiência. Tá certo? Bom, você quer ser um dos nossos patrocinadores, quer ver a sua marca atrelada aqui no Diálogo, que é um programa de credibilidade, de relevância e também de excelente penetração nas redes sociais? É muito fácil. Entre em contato conosco, fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Nessa tarja azul que está passando aqui embaixo, tem todas as nossas informações, inclusive também esse telefone, WhatsApp de contato. 17 992 30 89 59. Olha, pessoal, eu vou comentar com vocês aqui de primeira mão uma informação extremamente importante. No próximo domingo, que é o dia das eleições, no dia 6 de outubro, a partir das 15 horas, nós estaremos aqui com uma transmissão muito especial, uma mega cobertura sobre a apuração, sobre o final das votações e as apurações das eleições.
Bebedouro, Monte Azul Paulista, Olímpia, Viradouro, toda a nossa região. Quem vai estar trabalhando nessa empreitada? Quem vai estar aqui na bancada? Eu, Sander Ascencio, José Álvares Neto, que é um jornalista, um comunicador também da cidade de Monte Azul Paulista, quem vai estar aqui também o Marcelo Rosa, que é o proprietário da Conwork Bebedouro Comunicação, o André Lopes, né, na coordenação de toda essa equipe. Vai estar aqui na técnica o Michael Calegari, que está operando inclusive os equipamentos nesse momento, né? E teremos como correspondente aqui em Bebedouro a jornalista Aline Fuloni. Nós teremos o nosso amigo Tom Sá, comunicador, correspondente em Viradouro. Nós também teremos como correspondente aqui em Bebedouro Carlos Marcomini, o Marcomini, que todos conhecem. Nós teremos a Regina Magalhães, que ela é apresentadora e jornalista. Nós também teremos de Olímpia, o correspondente, o Julião Pitbull. E correspondente também de Monte Azul Paulista, o Beto Alves. Então, uma equipe aí bem homogênea que vai estar conosco na cobertura das eleições 2024 no próximo domingo, a partir das 15 horas. Não percam. A partir de amanhã nós estaremos divulgando a arte, essa arte que o Michael mostrou aí, tá certo? Nós estaremos divulgando, acompanhando as apurações das eleições, com todos esses profissionais nos pontos de apuração, nos pontos de votação, e a gente vai atualizando todas as informações aqui para vocês. Acompanhem, será uma transmissão histórica aqui na Conwork Bebedouro Comunicação, e que nós faremos com todo carinho, levando a vocês as informações com credibilidade, pontualidade e imparcialidade. Tá certo? Não percam, domingo agora a partir das 15 horas. Pessoal, vamos chamar agora o nosso Momento Pet, que é com o Dr. Luiz Henrique Rodrigues e a sua equipe, lá do Hospital Leal Núcleo Médico Veterinário, aqui em Bebedouro, aquela clínica maravilhosa que fica atrás da rodoviária, na Rua Itália, número 254. Eles sempre trazem uma dica para o nosso pet. Quando não é o Dr. Luiz, é alguém da sua equipe, algum doutor ou doutora da sua equipe. Vamos aprender com eles mais uma vez? Bom, para evitarmos ataques de cães a crianças, o primeiro ponto é a supervisão. Sempre supervisionar o contato da criança com o cão, com o pet. Limitar, às vezes, o acesso das crianças a locais restritos onde os cães ficam e se sentem seguros, porque isso pode gerar instinto de proteção ao local e gerar um ataque. Por fim, devemos lembrar de fazer o quê? Socialização e educação. Nós devemos sempre socializar a criança com o pet, sempre incentivar brincadeiras saudáveis, evitar com que a criança, por toque, por querer conhecer, fique puxando a cauda do pet, a orelha, fique às vezes introduzindo a mão dentro da boca do pet, às vezes fique fazendo alguns gestos mais bruscos, onde pode fazer com que o cão, o pet, se irrite e gere ali um estresse e um ataque. É importante também a gente melhorar a socialização através do quê? Através do incentivo positivo ao cão. Levar para passear esse cão junto com a criança e que ele ali está tendo o quê? Benefícios, que ele ali está tendo o quê? Segurança. E com isso não gere ataques e essa criança tenha uma relação amigável e feliz. E essas foram as dicas dos nossos amigos da Leal Núcleo Médico Veterinário aqui de Bebedouro. Vamos agora aprender também com o nosso amigo Dr. Luiz Assunção, proprietário da farmácia Drogaria Progresso, que fica aqui em Bebedouro, na Avenida Prefeito Francisco Martins Alvarez, número 250, próximo ali à Cozinha Piloto, no bairro Alvorada. Doutor Luiz Assunção, vamos lá, qual é a sua palavra de hoje, a sua dica, o seu momento de saúde de hoje? Fazer uma consultoria comigo é tratar a sua saúde, para evitar doenças. Ah, mas eu já uso vários medicamentos. Então,
é fazer uma consultoria para tratar a sua saúde, também evitar os problemas relacionados com o uso de vários medicamentos. Então, se você toma medicamento, vamos cuidar da sua saúde e vamos evitar os problemas relacionados ao uso dos medicamentos. Se você ainda não faz uso de medicamentos, vamos tratar a sua saúde para que você evite várias doenças que nós podemos evitar. Muito bem, doutor Luiz Assunção, farmacêutico clínico, nosso amigo, um sucesso aqui em Bebedouro. Michael, se você puder colocar novamente a arte do trabalho que nós vamos fazer no domingo, da cobertura que nós vamos fazer no domingo. Então, só para reforçar, pessoal, domingo, dia 6 de outubro, a partir das 15 horas, nós estaremos fazendo a cobertura da apuração dos votos, acompanhando ali, né, o final da votação e a apuração dos votos de Bebedouro, Olímpia, Monte Azul Paulista e Viradouro. Direção geral desse projeto é do nosso amigo, proprietário aqui da Conwork, o Marcelo Rosa, tá certo? Direção, coordenação, projeto é projeto do nosso amigo Marcelo Rosa. Não deixem de acompanhar, que será uma transmissão muito importante. Bom, Michael, agora nós vamos falar do Felicão Veículos. Pessoal, daqui um pouquinho, eu estou fazendo um pouquinho de suspense, porque o que nós vamos conversar com a doutora Sabina aqui é muito sério. São informações extremamente importantes e relevantes, tá bom? Enquanto isso, nós estamos falando dos nossos patrocinadores, que são indispensáveis também nas nossas transmissões. Felicão Veículos na cidade de Monte Azul Paulista. Michael, se você puder colocar aí os veículos que tem disponível, por exemplo, essa Amarok 2012 com baixa quilometragem, completa, automática, bancos em couro, lona marítima, multimídia, Santo Antônio, veículo em excelente estado de conservação. Aonde? Felicão Veículos, na cidade de Monte Azul Paulista, rua Rodrigues Alves, número 65. Vai lá, fala com o Felicão e sua equipe, são gente boa, o Felicão é um camarada bacana pra caramba. Tá certo? Agora nós temos aqui a Toro Vulcano 2.0 a diesel, 2021-22, baixo KM também, completinha, coisa linda. Temos aqui também a Amarok SCS, né, que é a cabine simples, 2.0 a diesel, 2015, baixa quilometragem, muito conservada, linda essa caminhonete. Nós temos aqui também a S10 LTZ 2.8, LTZ é a S10 mais completa, viu? 2.8 a diesel, ela é 21-22, está com apenas 85 mil quilômetros rodados, coisa linda, caminhonete impecável, multimídia, automática, bancos em couro, lona marítima, 4x4, dispensa comentários, né? Falar bem dessa caminhonete é chover no molhado. Temos aqui também uma Hilux SW SRX 2.8 a diesel, ela é 18-19 com 157 mil quilômetros, também baixíssima quilometragem, linda, maravilhosa, multimídia, completa, automática, bancos em couro, muito bonita. Temos aqui também a Ford Ranger XLS 2.2 a diesel, 21-22 com 50 mil quilômetros rodados, olha só, completinha, automática, multimídia, controle de som no volante, lona marítima, lindona. Temos aqui também uma XC90, tá? Linda, T6, script 2.0, ela é gasolina, 2016, com apenas 133 mil quilômetros rodados, completa, automática, bancos em couro também, caminhonete maravilhosa, é uma SUV na verdade, né? Ela é maravilhosa, tá bom? Felicão Veículos em Monte Azul Paulista, fica na rua Rodrigues Alves, número 65, fone WhatsApp 17 99148 9896. Vou repetir, 17 99148 9896. Vamos agora para as nossas dicas de segurança automotiva com o nosso amigo Kleber Montresor, sempre trazendo e chamando atenção para a segurança no trânsito. Vamos aprender com o Kleber também. Dicas de segurança automotiva com Kleber Montresor. Olá pessoal, aqui é o Kleber do seu informativo CRM.
E hoje nós vamos dar uma dica para os pedestres, que também faz parte de segurança viária, certo? Então a dica hoje é sobre como atravessar a rua com segurança. Às vezes uma medida simples pode melhorar a sua segurança quando você atravessa a rua. Vamos ao vídeo para vocês entenderem melhor. Bom pessoal, como podemos ver no vídeo aqui, no quadradinho aqui embaixo eu estou atravessando e marcando. Eu fiz a marcação, deu 13 passos atravessando em diagonal. E depois no vídeo maior a gente pode ver que eu atravesso a rua voltando em linha reta. Aí nessa travessia deu 10 passos. Isso a gente pode comprovar que se você atravessar a rua em diagonal, você vai ficar mais tempo na rua, ou seja, 3 passos dá quase 3 metros. Então você corre um risco desnecessário. Então toda vez que for atravessar a rua, atravesse sempre em linha reta, porque você vai ficar menos tempo na rua, que é onde passam os veículos, tá ok? Então pessoal, essa foi a dica do informativo CRM de hoje. Um abraço a todos, para vocês que estão curtindo o diálogo, e até a próxima semana. Pessoal, antes da gente começar a nossa boa conversa aqui com a doutora Sabina, eu peço licença a vocês, peço licença também, Sabina, a você, porque hoje nós perdemos um ícone da comunicação, um jornalista, que é o Cid Moreira. Ele faleceu na manhã do dia 3, agora hoje, dia 3 de outubro de 2024. Ele é um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira. Ele faleceu aos 97 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, desde o último dia 4 de setembro, quando deu entrada com insuficiência renal crônica. Antes, ele vinha tratando de uma pneumonia em casa. O quadro infelizmente piorou e às 8 horas de hoje, Cid Moreira faleceu de falência múltipla de órgãos, infelizmente. Segundo o Memória Globo, Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional, como ele ficou conhecido, mais conhecido nacionalmente, cerca de 8.000 vezes. A fonte dessas informações foi no G1, Grupo Globo. Nós lamentamos a perda desse colega, desse ícone na comunicação, que é o Cid Moreira. Nosso respeito e nosso carinho ao Grupo Globo, todo o Grupo Globo de televisão, de redes sociais, de todas as mídias, a família do Cid Moreira e a todos os seus amigos e a todas as pessoas que sempre admiraram o trabalho desse homem exemplar. Nosso silêncio e a nossa reverência. Muito bem, vamos começar aqui a nossa maravilhosa entrevista com a doutora Sabina, doutora Jaci Sabina. Eu vou voltar aqui, Sabina, para monitorar o que está acontecendo nas redes sociais. E vamos lá. Sabina, momento político, ele é sempre tenso. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E para quem não sabe, a doutora Sabina é uma pessoa muito querida nossa aqui da Conwork. Ela tem o seu escritório também estabelecido aqui, é uma das nossas parceiras e sempre muito cuidadosa nas suas colocações como advogada, e nós convidamos ela para que ela participasse hoje para a gente fazer esses esclarecimentos. São informações, Sabina, que você vai passar, que elas estão passando aos nossos olhos, aos nossos ouvidos a todo momento, mas às vezes a gente não dá a atenção devida à seriedade dessas informações. Então, seja bem-vinda, Sabina. Boa noite, Sander. Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer esse espaço, Sander, porque é sempre bom a gente ter esse momento de reflexão e até de conhecimento do que está acontecendo aí fora.
porque essa questão da eleição, ela cada dia ela tem sido assim mais turbulenta, deveria ser algo bem democrático e hoje em dia as pessoas preferem levar algumas questões relacionadas à eleição para a questão pessoal, para a questão de lados, né? Então isso é muito ruim e quem perde é o povo. E as pessoas precisam saber que aquela pessoa que é eleita, ela é eleita para fazer o serviço para o povo, para servir o povo. E muitas vezes se perde isso. Então, daí a importância de um voto consciente, um voto que a gente vote aí em propostas, em candidatos que tenham um perfil que possam ter o compromisso de levar para o povo, né, políticas públicas de qualidade. Então, eu acho que é bem isso, essa questão do voto, a questão do voto consciente. E a gente vai procurar hoje, nesse bate-papo nosso, estabelecer um pouco dessas questões, a importância do voto consciente e quais são os requisitos aí para a gente estar votando, como a gente se prepara para o domingo, porque isso é muito importante, para você não perder o voto. Aquele tipo de eleitor que diz assim, tá tudo tão confuso, né? Tá um desencontro total aí entre os candidatos. Isso é uma fala que eu falo que é genérica a nível de Brasil. Não estou citando nenhum local específico, né? Justamente por causa dessas diferenças, né? As oposições, claro que vão existir, mas realmente você citou algo que está acontecendo, né? Assim, parte dos candidatos está levando para o lado pessoal, não está sabendo lidar com a questão da oposição de forma saudável e democrática e leva para o pessoal. E aí, como consequência disso, nós estamos vendo uma avalanche de problemas. E aquilo que seria o ato democrático de dar à população a oportunidade de conhecer melhor os seus projetos, de fazer esse ato de votar de uma forma tranquila, está ficando tenso. O que você acha, Sabina, que está levando alguns candidatos tomar aquilo para o lado pessoal? Então, o que acontece? A minha profissão é professora, porque a minha formação é professora. Hoje eu estou atuando como advogada, mas eu estudei para ser professora, assim como eu estudei para ser... Talvez essa pergunta fosse melhor, por exemplo, né? Eu estou falando aqui de uma forma coloquial, para um psicólogo, né? Para entender melhor. Pois é. Mas como faz parte da questão eleitoral, né? E olha, pessoal, a Sabina ela é especialista e pós-graduada em Direito Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Isso, foi uma das pós assim que eu fiz questão de fazer, até mesmo porque eu sempre tive essa preocupação com a questão social. Mas aí, como eu estava falando em relação à questão da profissão, então hoje eu estou atuando como advogada, mas eu precisei fazer a faculdade de Direito, foram 5 anos, precisei passar no exame de ordem, certo? E hoje estou atuando. Só que assim, você olha a maioria das pessoas que estão se candidatando a cargo político, a maioria não tem profissão. Pode observar. 70% pelo menos não tem profissão. E colocam nos seus status em rede social, qual a sua profissão? Político. Político é profissão? Não é profissão. Teria que ser uma missão. Sim. E aí que eu creio, e é a análise que eu faço, que as pessoas estão totalmente despreparadas para ocupar uma cadeira de vereador, para ocupar uma cadeira de prefeito. E querem este espaço, por quê? Porque, em muitos casos, querem tomar proveito da situação. Ou simplesmente como uma fonte de renda? Sim. Não tem emprego, não foram bem-sucedidas na sua questão profissional e vai tentar um emprego como um candidato. É o famoso político, Meu Deus. Entendeu? Agora, sim, tem muitas pessoas sérias? Tem. Tem, sim. Por isso que é hiper importante, antes de você votar, você saber quem é o seu candidato.
a trajetória deste candidato. Ou seja, analisar bem Sim, a história sim, saber pessoal, a história. profissional. Sim, pessoal, profissional. Não votar em quem você não tem legado, não tem história. Sim, você sabe que, assim, porque eu vim de São Paulo, né? Então eu, assim, da capital mesmo. Então eu morava na cidade de Diadema, onde a militância política, toda essa parte é muito forte. Muito forte, né? E o que a gente vê, por mais que a gente orienta, olha, precisa votar num candidato que tenha proposta, que tenha um trabalho social de base, porque isso é importante, né? E quando eu falo trabalho social de base, eu não estou falando assistencialismo, tá? Então não é ficar dando cesta para o povo votar, trocando dentadura, comprando cimento, não, sabe, pode, esse tipo de coisa. Então isso é contra a não lei. pode, mas acontece, viu, Sander? É triste, mas acontece. Debaixo dos panos acontece, e em muitos casos até churrasco também. Então, no meio da eleição, a gente já viu de tudo. Então, tem isso. É muito triste. Só que, assim, é igual uma conta. Ah, você paga essa conta de luz para mim, eu vou conseguir 10 votos aqui. É proibido? É proibido. Mas tem gente que faz isso. E tem candidato que faz também. Agora, para pegar, que é o problema, entendeu? Porque você não consegue, essa pessoa fica amarrada. Só que, assim, esse político vai sentar lá por 4 anos. Ele vai fazer um trabalho de fato para a comunidade, de políticas públicas, que a gente tenha aí, de repente, um posto de saúde que tenha remédio, que tenha médicos, né? Uma escola que tenha professores capacitados, professores bem formados, escola de qualidade, atendimento ao aluno especial. Então, tudo isso falta quando você não elege um político que tenha qualidade. Aí vocês vão falar, mas, doutora, nenhum tem qualidade. Tem, alguns têm sim. Agora, vocês precisam pesquisar. Para isso, a gente tem o site do TSE. Vocês podem olhar aí na internet, tá? É o Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem todas as informações necessárias para a pessoa votar de forma consciente. Tem um glossário, inclusive, que você coloca lá, exemplo, boca de urna. Tem lá a definição, o que é a boca de urna. Que a boca de urna é um crime, é proibido. Né? Então, tudo que você quer saber, dá para saber. Hoje, com essa questão da rede social, essa questão da internet, a gente tem que usar ela a nosso favor e, de fato, olhar um site que seja verdadeiro, que seja um site que vai te trazer uma informação oficial. Confiável, segura e oficial. Então, aí você vai no site do Tribunal Superior Eleitoral. Lá você tem todas as informações. Tem o site também do Tribunal Regional Eleitoral, que no caso é dos estados. Mas o que tem mesmo, que tem todas as informações assim completas, que é onde sai tudo, que é o federal, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso é muito importante. Sabina, eu vou te fazer uma pergunta. Eu espero que você e nem ninguém da nossa audiência interprete como um preconceito. É apenas uma observação técnica, tá bom? Você não acha que aquele que se candidata a uma vaga, a um cargo político, não deveria ter pelo menos o 2º grau completo? Porque o que nós vemos espalhado pelo nosso Brasil afora são pessoas iletradas. Existem pessoas que infelizmente são analfabetas. E como é que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer para ler, por exemplo, um projeto na Câmara Municipal? Como? Vai depender de alguém, de um assessor, alguém que faça isso. Tudo bem, né? Vai ter lá alguém para ler isso para ele, para informar, para mostrar. Mas, gente, e o esclarecimento? E o amadurecimento para entender? É fato também que nós temos pessoas extremamente simples e que são portadoras de sabedoria, né? Nem sempre ter um alto gabarito em estudo garante que aquela pessoa tenha uma índole, uma reputação ilibada. Não quer dizer isso. Mas estudar pelo menos o básico, de repente daria para esse candidato uma condição melhor dele participar
de uma forma mais esclarecedora, entender os seus direitos, as suas obrigações. Eu vou te citar um exemplo. Tem muito candidato a vereador que não sabe o que é a função de vereador. Acha que o vereador tem que ficar resolvendo coisas na cidade que não é da alçada dele. Muito pelo contrário, o vereador, uma das funções principais do vereador é fiscalizar o executivo. Sim, sim. Não é verdade, Sabina? Sim, sim. Claro que ele pode ajudar com outras coisas, né? Sim. Pode fazer contato com o seu partido, né? Pedir com que um deputado ajude a cidade, mas não é a função principal dele. A função principal do vereador é fiscalizar o que o executivo está fazendo. E tem candidato que você vai perguntar para você sabe qual é o trabalho de um vereador? É ir lá na Câmara, sentar lá e ajudar o povo. Não, tudo bem, ajudar o povo como? Fiscalizando aquilo que o executivo está fazendo. Aprovar ou não as ações do executivo. Uma das coisas. A gente percebe isso de uma forma assim. Outros candidatos que nós já vimos, todo mundo já viu a Brasil afora, quando eleitos, sobem na tribuna e não sabem falar, passar a sua mensagem. Gente, nós estamos confiando o nosso país, o nosso voto em quem? Estamos fazendo acepção de pessoas? Não, não é isso. Mas como que nós vamos dar condição a essas pessoas para fazer um bom trabalho? Se elas não têm conhecimento de onde vieram, aonde estão e aonde querem chegar. Então é aquilo que você está falando, procurar fazer um voto consciente para votar em pessoas que tenham, no mínimo, uma qualidade, um legado de vida, né? Que estejam respaldados por uma história de vida. Não importa a sua condição socioeconômica, mas uma história de vida pautada pelo menos pela honestidade, pela clareza, né, pelo entendimento. Ou eu estou errado, Sabina? Então, quando você fala em formação, que aí seria pelo menos ter o ensino médio, não é isso que está na nossa Constituição. A Constituição de 88, ela coloca que a pessoa precisa, no mínimo, saber ler e escrever. Né? Tanto é que eu acho que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, teve um certo candidato que, mesmo após ter sido eleito, ele passou por um exame, né, para saber se de fato se ele era letrado, então se ele tinha conhecimento da leitura e da escrita. Que esse é um básico, né? Sem dúvida, tem uns assessores que estarão lá e tudo mais. Mas hoje, Sabina, ele foi eleito e ele não souber ler e escrever? Então, olha, tem que saber ler e escrever. Isso é básico. Será que as pessoas que estão votando naquele cidadão têm conhecimento se ele sabe ler e escrever? Porque ele não está sabendo nem falar. Então, mas o certo é essa questão da alfabetização. E se ele for eleito, o que acontece? Então, se ele for eleito e tiver algum tipo de situação, alguma denúncia que essa pessoa não é letrada, aí ela precisa passar. Tipo, nesse caso, é um caso concreto aí, se vocês pesquisarem aí na internet, deve ter uns 15 anos, e essa pessoa é hoje deputado e foi eleito na época, ele precisou passar por uma avaliação para saber se ele tinha essa questão se ele era letrado. Tá? Agora, o que acontece? Tem uns assessores que estarão lá, né, assessorando e tudo mais, e como você falou, tem de repente aquele que não consegue nem falar, só que assim, tem muitas pessoas dispostas também que após passar por uma situação dessa, vamos supor, foi eleito, tipo assim, sabe ler e escrever e está tendo dificuldade, tem pessoas que são abertas para se preparar. O correto seria se preparar antes, né, Sander? Mas já que não preparou, vamos preparar. Então, eu conheço alguns candidatos que, de repente, tinham somente o ensino médio, hoje tem faculdade, né? Continuam lá, vereadores ou deputado. Então, isso tem. Agora, tem alguns que ficam parados no tempo, aí não dá. Então, por isso que eu falo, quando eu falo essa questão do voto consciente, é você saber também a trajetória dentro da comunidade, o que essa pessoa fez para aquele bairro, né? Como ela é em relação às pessoas do bairro, se ela é uma pessoa solícita ou não, se ela tem projetos sociais ou não. Então, isso tudo tem a ver. E se ela não tem, de repente, a formação, né, ensino médio, a faculdade, que hoje em dia está com acesso assim maior, mas muitas pessoas ainda não têm condições de fazer a faculdade.
Então, a gente tem em torno aí de 10% da população, por mais que a gente tenha os cursos aí EAD, que seriam os cursos à distância, que eu sou até adepta para algumas áreas, para outras não. A importância de estar estudando, estar se aprimorando e estar se aperfeiçoando. Tem, é claro, um curso para quem é vereador, para quem é prefeito, tem as formações continuadas, tudo isso tem. Então, a pessoa precisa saber preparar, se formar. Se ela não é formada, ela tem que se formar para ela dar o seu melhor. Afinal, ele é eleito para servir o povo, não é para servir ele, a família dele, os amigos dele, os queridos dele. Você está falando algo que também é uma grande realidade, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê também algumas localidades do nosso país em que o político ele quer ser servido pela população. E o povo que paga o salário dele, hein? Aqui, e vocês vão me servir. Peraí, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu mesmo um dia, numa determinada cidade do nosso país, disse para um político que ele veio fazer um discurso assim, completamente infundado para mim. Eu falei para ele assim, meu amigo, você tem na tua mente que você é funcionário do povo? Porque eu acho que a sua mente está treinada ao contrário. Então, se sintoniza, entenda o seu local, né, a sua posição, que você é um servidor do povo. E o povo não está para te servir. Você está entendendo errado. Eu tive que falar isso para ele, Você Sabina. falou então, olha só. Um pouco direto, até dolorido, mas eu disse para ele. Sim, Sabina, você separou alguns vídeos que inclusive Sim. você pegou no site do TSE. Isso. Que são vídeos oficiais que nós estamos, inclusive, citando a fonte aqui, que a Sabina pegou no site do TSE. E nós gostaríamos de compartilhar o vídeo número 1, Michael, se você puder colocar para que a Sabina venha comentar sobre ele. Por gentileza. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Então, esse vídeo bem legalzinho, né? Bem legalzinho. Curtinho, mas muito instrutivo. Isso. Então, assim, é bem educativo, bem pedagógico. Vocês podem estar olhando ali, acessando o site até agora mesmo, tse.gov, e faz parte de um circuito de 8 vídeos da Justiça, né, Eleitoral. Tem como título Se Apronte para Votar, não é nem para votar, é para votar, para dar rima, né? Sim. Então, se apronte para votar. E aí, um que a gente separou aí, essa questão do e-Título. Então, é importante baixar esse aplicativo, através do aplicativo do celular, você baixar o e-Título, porque você vai ter ali toda a parte do seu número do seu título eleitoral, vai ter essa questão de acompanhar a eleição. Tem um geolocalizador que você consegue ir direto na sua sessão. Lá então, fala a zona, a sessão sim, que você vai votar. Tudo. Então, essa história, assim, para quem está na tecnologia, Não, né? Esse mundo sair com o título tecnológico. em papel na mão, procurando a escola que você vai votar. Não, hoje não precisa mais. Então, você deve, né? Deve assim, para facilitar a sua vida. Baixar o e-Título, quem puder Infelizmente, Sabina, não são todos os brasileiros que têm condição ainda de ter um celular. Sim, é doloroso dizer isso. Sim. Mas, infelizmente, né, isso ainda acontece. Acontece. Né? Mas a grande maioria já tem celular. De repente hoje. pede pro netinho também, pro filho, e aí é importante fazer isso, por quê? Porque você consegue se localizar, saber a sessão, a zona, então tudo isso você consegue. E além disso, você consegue toda essa parte de apuração das eleições no Brasil inteiro, porque é um aplicativo a nível nacional, então assim, é bem interessante. Quem puder baixar, que tiver condições, baixa, porque vale a pena, tá? E assim,
tem que baixar até sábado, porque no domingo já não consegue, tá bom? Então ele tem, no domingo o que vai acontecer? Pode estar muito tumultuado. Sem dúvida. Então a orientação do TSE é que baixa até sábado. Então já aproveita hoje aí nossa live, aproveita esse tempinho. Vai lá. Não, até agora mesmo com a gente. baixando. Enquanto a gente está falando, baixa lá, vai lá na loja de aplicativo, baixa o e-título e você vai ver quantas funções tem lá. E é fácil Tá? de cadastrar, né? Hiper Você coloca fácil. lá Não. o número do seu título eleitor, seu CPF. Não precisa. Faz tempo que eu você fiz o meu e-título. você coloca somente o seu CPF, provável pedir aí, de repente, o nome da mãe ou data de nascimento, e aí o número do título já vai Dá sair. automático. Na verdade, ele está atrelado na base de dados Já com o seu CPF. né? então é muito legal. Se o seu e-título sair com a sua foto, você pode utilizar o e-título para ir votar. Mas Você você nem precisa apresenta levar o o quê? RG. O celular? Isso, apresenta O o celular, o que tem a foto, né? Tá certo. Agora, se seu e-título não aparecer foto, é porque a sua a biometria facial não está cadastrada, tá bom? Então precisa cadastrar, mas não vai ser agora também. Não dá mais. Deixa passar a eleição, tá? Agora, quem de repente não tiver o e-título, o que tem que levar no dia da eleição? Não pode esquecer de um documento com foto. Então precisa levar ou a CNH, ou o RG, ou a pessoal, carteira profissional. Informação importante, você não tem o seu título eletrônico, o teu e-título aqui no celular, você não tem celular, são os documentos que a doutora Sabina está dizendo aqui. Ou o RG, ou a carteira de Nacional motorista, né, de CNH. habilitação, CNH, ou a carteira digital também, tá bom? Certo. Então é importante. Algum documento com foto. Pode votar somente com o título eleitoral? Não. Você precisa dele com um documento que tenha foto. Isso. Para provar que aquele título é seu. Isso mesmo, tá? Agora, você pode votar somente com o RG ou com a CNH? Pode, desde que você saiba qual é a sua seção. Senão você vai ter que procurar a sua seção, mas aí tem funcionários da Justiça Eleitoral que orientam, em né? cada ponto de votação, que orienta. Mas se você sair com isso tudo já bem organizadinho, é melhor. Rapidinho, Tanto é você que já eu vai falo, lá, entra na gente, sua fila, amanhã já vamos, faz de conta que vai votar. Então amanhã já separa o RG, já deixa o título do ladinho ali, ó. Pega uma colinha, tá? Leva uma colinha para não pegar papel do chão. E é proibido jogar papel no chão. É um crime ambiental assim terrível, né? Fora que as pessoas podem escorregar naqueles papéis. Se sabe? chover, então, vira um sabão. Isso, então assim, leva já a sua colinha bonitinha. Você não tem um papelzinho, anota os seus números certinho para votar e nós vamos dar dica. Aqui, como em quem vota primeiro e vota depois em quem, tudo isso. E outra coisa, o horário da votação é das 8 às 17, e é o horário de Brasília. Por quê? Porque tem alguns estados que têm um fuso horário diferente. Então, todos os estados estarão subordinados neste dia ao horário de Brasília. Ao horário de Brasília. Pode ser que em alguma cidade, por exemplo, a votação se encerre às 16 horas. Mas baseado no horário de Brasília, diferente do fuso horário. Não. Uma o horário hora de Brasília que 17 vai ser horas. considerado. Então, assim, o horário de Brasília, 8 horas, mesmo que em outro estado já for 9 horas, né? Vai tipo começar Acre, às 8, Amazonas, baseado sim, em Brasília. Horário de Brasília. Tá então, certo, é o horário tá que está certo. valendo, tá certo. bom? Aqui para a nossa capital é o horário de Brasília mesmo, então não muda nada, mas é importante. Então, das 8 às 17, obedecendo aí o horário de Brasília e levando o documento com foto, tá? Vou mandar um abraço pessoal que está na nossa audiência aqui. Boa noite, Sander, André, Michael, a todos que assistem o Diálogo e a todos da Conwork Bebedouro. Obrigado, Kleber Montresor, com as dicas da CRM, gestão de frotas, e com as dicas de segurança no trânsito, sem sombra de dúvida. A Carla, que apresenta Mulheres que Inspiram, todas as quartas-feiras, aqui nas redes sociais e nas plataformas digitais da Conwork Bebedouro Comunicação. Boa noite a todos. Primeira dama da minha vida, Aparecida Lopes Ascencio, boa noite a todos. Está nos acompanhando o André Lopes, está acompanhando também nosso amigo Hélio Siliman,
diretor de televisão, meu amigo de longa data, está lá em São Paulo, está nos acompanhando. Hélio, um abraço para você, para a Cris, toda essa equipe maravilhosa aí da Estúdio SA, Frame Estúdio SA, tá bom? Um abração para vocês. Sabina, o próximo tópico aí, o que nós temos? É o vídeo 2. Vídeo 2. Vamos assistir, Michel, por favor, o vídeo 2? As eleições municipais estão chegando. Mas vem cá, você sabe qual é a ordem de votação na urna? O primeiro turno é no dia 6 de outubro. E quando chegar na cabine de votação, primeiro você digita o voto para vereadora ou vereador. São 5 números. Os 2 primeiros identificam o partido político. E os 3 seguintes identificam a candidata ou candidato. E se você quiser dar seu voto só pela legenda, sem escolher nenhum candidato, é só digitar os 2 primeiros números e apertar confirma. Depois, é hora de votar para prefeita ou prefeito. Aqui são apenas 2 dígitos. Confira as fotos, o número, os nomes do candidato e do vice e o partido. Se estiver tudo certinho, é só apertar confirma e esperar o barulhinho da urna. Lembrando que você pode levar uma colinha para te ajudar a lembrar dos números dos seus candidatos. Outro detalhe importante é que você precisa de um documento oficial com foto para se identificar na sessão eleitoral. O e-título também serve, mas só se sua foto estiver aparecendo, hein? Então, a voz da democracia e outro vídeo do TSE, isso muito aí. educativo. Muito. Então, ele mostra ali a sequência. Desta vez, nós estaremos votando nos candidatos a vereador e candidatos a prefeito, tá? Primeiro, o vereador, aí você vai teclar lá os números do seu candidato. São 5 números, por exemplo, 99.999. Isso. Pronto. Aí confirma Exemplo, lá no verdinho. É só um exemplo, pessoal. Lá no verdinho. Depois você vai para prefeito. São também 2 dígitos. 2 dígitos, confirma, tranquilo. Eu quero votar em branco. Então você vai, vota em branco. Confirma. Mas, por favor, pessoal, não vote em branco, não. Mas a gente termina falando, né? Então, eu não quero votar em branco, não quero votar em ninguém, eu quero anular, também tem essa opção, tá? É claro que a gente fala para ter um voto consciente. Então, votar em projetos, em propostas, não voto só porque é amigo de fulano, porque ciclano recomendou, tá? Então, não é correto. Agora, o que é muito importante a gente está frisando também, eu volto a frisar, essa questão dos documentos pessoais, então levar um documento com foto. E outra questão também que a gente não pode esquecer é que durante a votação você não pode utilizar qualquer tipo você não pode ter qualquer uso de comunicação, ou seja, o celular. Durante a votação, eu posso apresentar o meu e-título no celular, mas o celular vai ficar lá no mesário? Isso, lá na mesa? Fica lá na mesa. Aí eu vou ou com o número na cabeça ou com uma colinha para me votar. Justamente para não acontecer, por exemplo, de alguém filmar a votação, alguma coisa assim. Você sabe que a gente tem até registros aí de denúncias de outras eleições de pessoas que compravam votos, tá? Então, assim, você tinha que comprovar que você estava votando naquele determinado candidato para você ganhar uma certa quantia combinada. Às vezes a gente fala assim, isso não existe. Existe sim. Então, por isso que a Justiça Eleitoral, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele estabelece que qualquer meio de comunicação é proibido. Então, os celulares não pode, tá? Não pode. Assim como você não pode fotografar, nada. No momento da tua votação lá, teu voto ele é secreto. É você e seu voto e a urna. Pessoal, tá bom? É ali que você vai votar em quem você quer. Nada de fazer selfie. Não. É proibido. Votando é proibido. Você vai em cana. Isso. Outra questão que é importante apontar é em relação à questão das pessoas com deficiência. Então, se a pessoa for deficiente, dependendo do grau da deficiência, e ela precisar de um acompanhante, esse acompanhante pode acompanhá-la durante o processo do voto, da votação. Tá? Então, isso pode. Só que, no caso das pessoas que têm problema na visão, as urnas elas têm o braille, né? Então, para quem tem o conhecimento, consegue fazer essa leitura também. Outro caso é em relação a crianças, tá? Então, tem alguns pais que querem levar as crianças para participar da votação.
O presidente da sessão eleitoral, ele pode impedir, tá? Mas geralmente por prudência e até para evitar qualquer tipo de conflito, em muitos casos a criança acompanha o pai e a mãe ou um parente que está votando naquele momento. Mas o correto mesmo é ir sem um acompanhamento. Até mesmo porque é um dia que tem muita gente saindo de casa, a gente torce para que as pessoas possam votar. Então é melhor não levar criança, porque a criança, neste momento, ela não vai poder decidir a vida da nossa cidade, né? Então a gente vai votar pelo prefeito da nossa cidade, o vereador da nossa cidade. E outra coisa, só vai gerar cansaço para essa criança, desnecessariamente, né? Gerar um estresse ali desnecessário, né? Nosso intervalo, senhor André? Sim, sem sombra de dúvida. Aqui. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, a gente volta rapidinho. Esta semana, o promotor de justiça eleitoral, em nome da promotoria eleitoral do município de Bebedouro, fez uma nota à imprensa e nós pedimos autorização, é claro, para que a gente pudesse ler essa nota. E depois vocês vão entender por que nós vamos ler essa nota, por que nós vamos falar desse assunto, porque dentro do direito constitucional, me corrija, Sabina, se eu estiver enganado, existe lá algo que fala sobre respeito às autoridades constituídas. E a promotoria de Bebedouro, o promotor de justiça eleitoral de Bebedouro, se manifestou de uma forma muito gentil, muito polida, com muita lisura, mas deixando claro o seguinte, que o processo eleitoral deve seguir de forma bastante imparcial, né, para que o pleito seja bem consciente e para que siga em paz. Depois eu vou ler a nota com calma, vou comentar mais sobre isso, vou pedir a Sabina também que ela comente sobre o assunto, tá? Depois do nosso intervalo eu vou falar sobre isso. Tá bom, pessoal? A gente volta rapidinho, não sai daí não. É bem rapidinho, a gente está de volta. Até já. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Comwork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Meu amigo Sander, meu amigo André, você que está assistindo aí o programa Diálogo com o Sander, que já é um sucesso em toda a região, eu venho aqui, Dário Monteiro, da Vecol, lançar um produto inédito no mercado automobilístico e não poderia deixar de ser diferente de lançar onde? Na minha cidade de coração. Bebedouro é uma cidade que eu cheguei aqui por volta de 1900 e pouco, eu adotei Bebedouro e Bebedouro me adotou, onde eu fiz a maioria dos meus amigos, grandes amizades eu fiz aqui, inclusive Sander e André, que estão aí. Então, obrigado pelo espaço aí. A Vecol agora tem o carro por assinatura. Carro por assinatura você vai simplesmente colocar o combustível, porque o restante desse carro, o seguro desse carro é por minha conta, documento desse carro é por minha conta, IPVA é por minha conta, as revisões desse carro é por minha conta, você só vai andar. É o carro por assinatura, é um produto novo que eu estou lançando na nossa cidade aqui, então estou aguardando você. Porque, ainda bem, todo mundo já sabe, né? Sinônimo de bom negócio, bato no peito, Dário Monteiro. Que quem vem sai de carro 0 km da Vecol, quem vem sai de carro seminovo também, quem vem também tem um bom serviço na assistência técnica. Então tá aí, ó, lançando o programa exclusivo pro meu amigo Sander e André. Tá aí, carro por assinatura da Vecol, vem conhecer esse produto. Ah, quero 0 km, não quero fazer o carro por assinatura.
Vem pra cá. Quero seminovo. Vem pra cá. Vem com o Dário. É exclusividade para minha cidade de coração. Para os meus amigos, meus irmãos da cidade de Bebedouro. Estou esperando vocês aqui. Vem pra cá tomar um café e fazer teu carro por assinatura. Eu espaço no diálogo com o Sander. Falou que eu vi no programa do Sander também. Tem algo a mais para você. Sempre tem algo a mais para você. Meu amigo Sander, meu amigo André, um forte abraço para vocês. Obrigado, Bebedouro. Um abraço para vocês. Produtos com exclusividade para Bebedouro. Olá pessoal, eu estou aqui na nossa farmácia veterinária completa, isso mesmo, trabalhando somente com os melhores laboratórios. E tenho mais uma novidade, cobrimos qualquer oferta comprovada. Então venha até a Leal, comprove o remedinho que você precisa comprar para o seu pet, que a gente cobre a oferta. Nossa farmácia funciona 24 horas, todos os dias, sem alterações nos valores. Precisou de remédio? Corre para a Leal. Você de Bebedouro, nós temos uma grande novidade para você aqui nas Óticas Carol. Agora estamos oferecendo para você 50% de desconto no seu exame de vista. Cuidar da sua saúde visual nunca foi tão acessível. Não perca tempo, agende agora mesmo a sua consulta. Aproveite essa oportunidade incrível e compartilhe com seus amigos para que eles também possam desfrutar desse benefício. Então clique no botão, agende a sua consulta, afinal de contas, estamos muito ansiosos pela sua visita para cuidar da sua visão. Muito bem, estamos de volta com o nosso diálogo, nosso bom diálogo aqui direto da Cowork Bebedouro Comunicação, Bebedouro, interior de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Hoje nós estamos aqui batendo um papo com a doutora Jaci Sabina Matos. Ela é advogada e também especialista em direito eleitoral. Nós estamos batendo um papo sobre as eleições, né, o posicionamento do eleitor, o posicionamento do político. Um bate-papo descontraído, mas com bastante informação para que você possa votar com consciência. Na verdade, Sabina, tem um tópico aí que nós só vamos adiantar ele um pouquinho, né? O que pode e o que não pode, né? Nesse embate político, às vezes entre partidos, entre candidatos, às vezes acontecem algumas citações de ambos os lados, não é verdade? E às vezes acontecem, não vou dizer erros, mas equívocos, de citarem às vezes autoridades. E isso não é uma coisa legal e nem é saudável. A gente deve interpretar dessa forma, porque dentro do direito constitucional, até onde eu sei, eu não sou advogado, eu sou jornalista, dizem que lá as autoridades constituídas devem ser respeitadas, né? Devem ser, para você se referir a elas assim, de uma forma sempre com muita transparência, muita lisura. Eu não estou dizendo que o fato que aconteceu aqui em Bebedouro tenha faltado com respeito com as autoridades. Eu não interpreto dessa forma. Mas, né,
houve a manifestação no Ministério Público por algum fato ocorrido, e ele deixou claro com muita clareza, com muita lisura e muita educação, de que tanto a promotoria, né, quanto a Justiça Eleitoral sempre vai ter uma questão. Lendo a nota, a gente entende que a postura do promotor de Justiça Eleitoral e da promotoria sempre é de imparcialidade, né, e aconselhando com que as pessoas votem analisando bem cada candidato. Então, eu vou ler a nota, Sabina, e depois, se você puder comentar, tá certo? Então, tá aqui, ó, Ministério Público Eleitoral, Promotoria Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral, que é Bebedouro, interior de São Paulo. Nota à imprensa. A Promotoria Eleitoral, com atuação no município de Bebedouro, eu estou lendo exatamente como está, inclusive está na tela também, vem a público manifestar o seu desagrado e inconformismo com a utilização indevida e descontextualização de trechos do parecer apresentado em processo de impugnação a registro de candidatura. Em vídeo que veio a público no dia 27 deste mês de setembro, em nenhum momento o uso do nome do promotor eleitoral foi autorizado, muito menos os termos nele contidos. E para agravar, eles foram atrelados à imagem e conteúdo não presentes no aludido parecer, com ênfase apenas em alguns trechos, acabando por afastá-lo do significado original. A promotoria eleitoral, guardiã do processo eleitoral, preza pela lisura do pleito, não compactuando com nenhuma espécie de utilização indevida de sua imagem e de suas manifestações. Por fim, a promotoria eleitoral conclama os eleitores à análise da vida, trajetória e propostas de todos os candidatos, para que o voto, base do processo democrático, seja consciente, destinado àqueles que realmente representam o eleitor e seus valores. Bebedouro, 30 de setembro de 2024, Dr. Herbert William Vitor de Souza Oliveira, promotor de Justiça Eleitoral. Está aqui, é uma nota à imprensa, um documento, comunicado. Nós entendemos, lendo essa nota, de que em algum momento foi feita a citação de trechos de algum processo de impugnação de algum candidato, né? E foi citado esses trechos, e também foi citado o nome do promotor. E isso não o agradou, né, com base nas leis do nosso país e com base nas leis eleitorais. E ele se manifestou, Sabina. O que você acha disso? Então, o que acontece dentro do sistema eleitoral, nós temos o juiz, que está aí hoje na figura do Dr. Herbert, promotor, né? Promotor. Ele é o nosso juiz eleitoral, o nosso presidente, né? O promotor de justiça eleitoral. E aí o que acontece? Se teve esse tipo de situação para ele chegar numa nota à imprensa, é porque foi algo muito grave. E desde quando algo relacionado a um processo pode vir a público? Eu cheguei a ver um jornal que está falando sobre essa questão. Então, o que acontece? O judiciário, ele precisa estar fazendo com que a lei seja cumprida, porque a lei, ela não é para ser questionada, é para ser cumprida. O juiz eleitoral determinou, cumpra-se, tá? Então, isso, ter os recursos e tudo mais, pode ter, só que é dentro do judiciário, não pode sair como se fosse uma matéria. Isso, uma matéria para querer beneficiar um ou prejudicar o outro. Porque pelo que eu li no jornal, e aí eu estou falando o que eu acompanhei um pouco dessa situação, é que foi totalmente controverso ao que o juiz determinou em determinado processo. Então, assim, para querer atacar o juiz, né? E aí meu respeito ao juiz, ao trabalho que ele desenvolve na cidade de Bebedouro, eles fazem qualquer coisa para conseguir o voto, tá? Então, tentam manipular essa realidade. Tentam manipular através de aí eu posso chamar até de fake news,
porque é uma propaganda enganosa. E aí utiliza da rede social, utiliza do jornal impresso para passar uma imagem que aquele candidato X ou Y está sendo prejudicado por Y ou Z. Ou né? que a justiça ou que a promotoria está contra ou a favor desse ou daquele candidato, sendo que o judiciário ele é totalmente imparcial. Tanto é que um dos pré-requisitos para essa questão de promotor, juiz, eles não são filiados em partidos políticos. Isso é pré-requisito. Nem pode. Nem pode, devido a essa questão da imparcialidade. Então, jamais vai ter uma situação dessa. Então, quando coloca isso, é no sentido de confundir a cabeça do eleitor. Tá? Mas o judiciário, né, meu respeito ao excelentíssimo doutor Herbert Williams, né, Vitor de Souza Oliveira, e continua no trabalho, aí, porque esse é o caminho. Agora, dentro do direito, a gente tem o que é chamado de freios e contrapesos. Né? Eu queria até trazer aqui para vocês um pouquinho sobre isso, que é importante, trazendo para os nossos... Se você me permite, Sabina, só para mim encerrar a leitura dessa nota, dizer do nosso respeito ao Dr. Herbert William Vitor de Souza Oliveira, uma pessoa que nós, como jornalista, conhecemos o seu trabalho, a sua lisura, dele e de toda a sua equipe do Ministério Público de Bebedouro, uma pessoa que realmente merece todo o nosso respeito, porque além de ser um bom ser humano, é um profissional de reputação ilibada e que tem todo o direito de se manifestar, né, em prol da boa condução do processo eleitoral em Bebedouro. Então, ele não citou nome, aqui não tem nome de ninguém, né? Ele não é nada de ordem pessoal, pelo que a gente está vendo nessa nota, mas ele deixa claro de que aquilo que rolou e que foi citado o nome dele está realmente fora do contexto. Né? Então, jamais você pode vincular o nome de um promotor a qualquer tipo de situação eleitoral. É um desrespeito, então, né? Nós pedimos autorização para o Dr. Herbert, se nós poderíamos ler essa nota, e ele disse que sim, estamos lendo com autorização dele, e é isso. Né? Nós só trouxemos esse assunto em questão, porque é aquilo que está dentro aí da sua pauta, do que pode e do que não pode. Isso, né? E aí dentro do direito... E aí os fake news, envolver autoridades, né, do judiciário em embates políticos, isso não é... Essas fake news, que são essas falsidades, né? Essas histórias contadas no sentido de querer enganar o povo. É bem isso, a fake news. Né? Então, você cria um determinado fato para você prejudicar outra pessoa. Ou seja, aquela pessoa que está disputando o voto com você. E isso é o que eles fazem, que é crime também. Mas agora, querer criar fake news com um promotor de justiça é uma tremenda falta de respeito. Né? Eu considero. É uma tremenda... mexer com a autoridade máxima aí da cidade e aí do judiciário. Então, dentro do sistema e do direito, a gente tem a questão dos freios e contrapesos, né? A separação desses poderes, do executivo, do judiciário, né, e do legislativo. Então, o executivo, que no caso é o prefeito, que a gente está tratando aqui, ele vai exercer a força dele de administrar a cidade, que é a coisa pública. Tá? Então, esse é o executivo. O legislativo, que são os vereadores, eles vão criar as leis que sejam apropriadas para melhoria da nossa sociedade, para atender a nossa comunidade. Ao município que eles atuam. Sim, isso mesmo. E fiscalizar as ações do executivo. Isso mesmo. Já o judiciário, ele vai exercer a função aí de estar julgando, de julgar, né? De aplicar a lei, no caso concreto, e que lhe é posto. Né? Então, é bem isso. Então, cada poder, cada setor tem a sua função e cada um sabe o seu limite e sabe até onde vai. Né? Então, quando a gente vê uma nota nesse contexto, é porque realmente passaram dos limites e aí foram as pessoas que, de repente, estão querendo tirar proveito da situação. Tá? Meu respeito. Bom, com base na nota que está aqui,
E tem um conselho. Dentro dessa nota, se a gente parar para analisar, tem um conselho. Olha que conselho importante, que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Por fim, a promotoria eleitoral conclama os eleitores à análise da vida, trajetória e proposta de todos os candidatos, de forma imparcial. Ele foi imparcial. Sim. Para que o voto, base do processo democrático, seja consciente, destinado àqueles que realmente representam o eleitor e seus valores. Então, a própria nota da promotoria está reafirmando o que nós estamos falando. Aquilo que a gente está dizendo aqui. Então, fica um conselho, né, com base nessa nota aqui, que você analise bem cada candidato, suas propostas, a trajetória de vida desse candidato, o que esse candidato ou que essa candidata fez até hoje de bom, para sua família, para o seu rol de convívio, para os seus amigos de trabalho, para a sua comunidade, para a sua cidade, não é, Sabina? É importante pensar no coletivo, né? Por que eu disse para a sua família? E vou explicar para você por quê. Sandra, legislar em causa própria, tem gente que é uma maravilha na rua e é um crápula dentro de casa. Então, como ele vai ser, ou ela vai ser, uma boa pessoa pública se ela ou ele não tem a capacidade, ou não sabe, ou não quer, ou não deseja cuidar bem da sua família? O exemplo vem de casa. Sim. Usando a fala dos antigos, né, que dizia que educação vem de berço. Meu pai dizia isso. E eles têm razão. Então, você que vai exercer o seu direito de voto no próximo domingo, analise se essa pessoa, essa mulher ou esse homem, quem quer que seja que você for escolher como candidato a vereador e prefeito, analise se ele trata bem a família dele, se ele trata bem os amigos, se ele tem um bom relacionamento com os vizinhos, né? Se ele é líder de alguma frente de trabalho, se ele é dono de uma empresa, se ele é um profissional liberal, como ele trata os profissionais, as outras pessoas que trabalham com ele, né? Porque agora no período eleitoral a gente vê, Sabina, que todo mundo tem um comportamento, ou procura ter um comportamento quase que de santidade. Mas fora desse período não é bem assim. Então você que já vem analisando essa pessoa que você vai votar, analise com bastante calma, mas também com frieza. Porque tenha consciência, não é verdade, Sabina? Sim. De que o seu voto pode decidir esse ou aquele candidato, pode decidir o futuro da sua cidade. Sim. E depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. São 4 anos. Porque o que prevalece é a vontade da maioria. Sim, nós estamos na democracia. Democracia. Vai vencer a vontade da maioria. Então, sim, essa maioria precisa estar consciente daquilo que o seu candidato fez a vida inteira, o que ele tem feito durante o período eleitoral, se ele tem participado ou não. Entenda o que eu vou dizer, não estou me referindo a ninguém especificamente, mas se ele está participando ou não de fake news. Sim. Né? Se ele está gerando fake news para se beneficiar disso, se ele é vítima do fake news. Então analise tudo isso com calma, com bastante frieza, com bastante racionalidade. Você tem condição de fazer isso, para que você vote com consciência. Porque eu vou dizer, viu, Sabina, o ato democrático de votar está cada vez mais difícil. Com toda a tecnologia, tudo está muito claro, muito transparente, muito sério diante da justiça eleitoral, mas no campo da decisão está muito difícil. Está muito difícil para você analisar entre um candidato ou outro candidato, e uma candidata, outra candidata, se realmente essa pessoa vai estar lá para o bem da sua cidade, para o bem do povo. Porque, infelizmente, a gente tem visto no nosso país, no nosso país todo, sim, muita confusão. Daí a importância de você, o seu candidato, ele precisa ter uma trajetória de trabalho social. Trabalho social. E, no mínimo, uma profissão. Porque se a pessoa nunca teve profissão, agora a profissão vai ser política. Olha, pessoal, aí é difícil. Vocês estão prestando atenção que a doutora Sabina está falando?
que essa pessoa que você vai votar, seja vereador, vereadora, prefeito, prefeita, não interessa, né? Quem seja, mas que ele tenha uma profissão. No mínimo. Ou seja, uma pessoa que foi e é produtiva para a humanidade. Sim. E não querer fazer do cargo político a sua única fonte de renda. Isso mesmo. Né? É verdade. Ô, Sabina, eu vou usar uma linguagem aqui até chula e coloquial. Tem tanto camarada e tanta pessoa vagabundo que não gosta de trabalhar e quer ser político. Como é que vai me representar? Vai representar você, vai representar nós. Não é verdade? Bom, Sabina, nós temos alguns comentários aqui no YouTube. Nosso amigo Hélio Silliman, boa noite. Sander, André, vamos dar um show com o talento dessa grande equipe. Obrigado, meu amigo Hélio Silliman. Um beijo no seu coração, da Cris. Tá certo? Minha filha, Camila Ascencio, está acompanhando. Boa noite, meu anjo. A Elionai Alves da Silva, sua amiga, boa noite, está nos acompanhando também no YouTube. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Hoje o tema é um pouco polêmico, mas necessário, para que a gente tenha a oportunidade de tentar abrir os olhos do eleitor para que ele vote de uma forma bem certeira. O objetivo do programa de hoje é esse. Sabina, o próximo tópico aí... Bom, desculpa se eu te cortei. Tem mais pode falar. 2 vídeos vamos que lá. aí ele só complementa essa questão da função do vereador e a função do prefeito. Se apronte para votar. Vereadora e vereador têm papel fundamental, representando você na Câmara Municipal. Nas eleições deste ano, vamos escolher vereadoras e vereadores. Veja o que eles podem fazer pela sua cidade. A principal função desse cargo é propor, discutir e votar leis municipais. É bom lembrar que essas leis se aplicam apenas à cidade, e não ao estado ou ao país. Outra função importante dos vereadores é a fiscalização das ações da prefeitura. Cabe a eles conferir contas, atos e contratos, sempre com o auxílio do Tribunal de Contas. Em resumo, quem faz escolas, asfalta ruas e constrói casas populares é a prefeitura. Mas vereadores e vereadoras podem propor leis para melhorar a educação, a saúde, a habitação e muito mais. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Se apronte para votar. Na eleição municipal, se escolhe prefeita ou prefeito. Saiba agora o que eles fazem para poder votar direito. A prefeita ou prefeito é a pessoa que administra a cidade. E, para isso, monta as equipes que vão colocar em prática os planos de governo. Sob a orientação da prefeitura, essas equipes cuidam de áreas como a saúde, a educação, a habitação e o transporte urbano. A prefeitura também tem o papel de administrar os recursos públicos do município e realizar as obras e ações necessárias. Isso garante o funcionamento de serviços como as unidades de saúde, as escolas municipais, a guarda civil e a limpeza urbana, por exemplo. Prefeitas e prefeitos também precisam se articular para captar verbas e realizar projetos em conjunto com os governos federal e estadual. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olha só, você viu os 2 vídeos, os Bacana, 2 últimos? Né? Então, eles mostram aí a função do vereador e a função do prefeito. Então, assim, é muito sério. Eu volto a enfatizar a importância do voto consciente, de comparecer nas eleições, no horário, das 8 às 17. Não deixa para ir 17 horas, tá? Sai de casa pelo menos aí umas 16 horas para chegar antes, para não pegar o portão fechado. Às 17 fecha mesmo. Fecha o portão e aí ninguém entra. De lei. Sim, de lei não entra, aí vai deixar de votar, vai deixar de escolher o melhor para a sua cidade. Porque você parte do princípio que você está escolhendo o melhor, tá? E aí, o que acontece? Eu preciso estar falando sobre a questão de pesquisas, tá? Então, muitas vezes a pessoa vai votar e ela fala, não vou votar em fulano de tal porque ele está em 3º lugar ou está em 4º lugar.
Gente, não acredite em todas as pesquisas. Mesmo porque a gente já viu situações em que a pesquisa mostrava um candidato favorito como vencedor e, na realidade, às vezes o que estava lá em quinto lugar venceu a eleição. Pois é, então isso acontece mesmo. Essa questão de... Você vê as bandeiras na rua, uma propaganda política que aparece mais, outras nem tanto, isso tudo é uma questão de recurso, de potencial que o partido, que as coligações, que as doações vieram para essa campanha aparecer mais. Mas tem candidatos que não têm a mesma oportunidade e tem muito potencial também. E que tem, né, relacionamentos, é muito conhecido, isso. Tem um histórico na cidade. E às vezes o que acontece, ele está lá embaixo na pesquisa, e às vezes essa pesquisa ela não é tão séria, porque não são todas pesquisas sérias. O que acontece? Para fazer uma pesquisa, passa-se pelo crivo da Justiça Eleitoral. Mesmo assim, tem muitos casos de fraude. E aí a Justiça Eleitoral vai lá, recolhe material, impugna determinada pesquisa. Isso acontece no dia a dia. Ô, Sabina, nessa época de eleição. Um determinado partido, um candidato, pode fazer uma pesquisa por conta própria? Não pode, é proibido. E divulgar isso? Também não. Tá? Então, assim, tem todo um regramento, tem toda uma legislação própria das eleições, né? A gente tem, inclusive, tem livros, né? Tipo, tem esse livro aqui, tem a lei eleitoral mesmo, né? Então, assim, tem a Constituição Federal que ampara isso, tem a lei própria eleitoral. Então, assim, tem muitas leis a serem seguidas e tem que ser seguidas. E aí é o judiciário que vai fazer com que elas sejam cumpridas. Em relação à boca de urna, e aí, boca de urna é crime, tá? Então, no dia da votação, nem é para você aceitar aqueles papeizinhos que ficam entregando. Pessoal, quando a gente fala boca de urna, isso é muito falado. É o termo usado, né? Mas pode ser que a pessoa, às vezes eu tenho alguma pessoa assistindo que não entende. Boca de urna é você ser abordado ali, a hora que você está entrando na escola para votar, e alguém vir para você e falar, você tem candidato? Não tem? Então, vota para esse candidato aqui ou vota para mim. Essa abordagem ali na hora da votação é boca de urna e é proibida. Certo? Assim como jogar papelzinho ali na porta da escola, mas infelizmente, Sabina, no domingo pela manhã, a hora que você vai olhar na frente das escolas, está minado de papelzinho. Esses cabos eleitorais, né? E olha só o crime, hein? Eles são pagos, tá? Não sei de onde vem esse dinheiro, mas eles são pagos para estarem ali com o papelzinho na mão para entregar para o eleitor. Eles querem ficar ainda na boca, se bobear, fica dentro da urna lá. É porque a Justiça Eleitoral tem a fiscalização e não permite, né? Tem todo o regramento, mas esses cabos eleitorais, eles ficam nas proximidades de forma camuflada para entregar esses papéis. Olha só que absurdo, né? E isso acontece no dia a dia, ali no dia da eleição fica essa situação. E por que o voto, Sabina, é tão disputado assim? Porque ele é valiosíssimo. Sim. E nós, eleitores, temos que tomar consciência do valor do nosso voto. Por isso que a gente tem que votar certo. Votar certo. Você está vendo? Votar certo. Porque tem candidatos, a gente não vai generalizar. Do jeito que às vezes nós brasileiros comentamos da política, dá a impressão que só tem gente fazendo trambique, que só tem gente ruim. Não. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa, tem muita gente bem intencionada. Sim. Vem vindo também uma leva aí de gente muito boa. Sim. Entendeu? Então você vê alguns exemplos que a Sabina deu. O camarada ter um trabalho, fazer bem as pessoas, né, ser produtivo para a sua cidade, para a sua comunidade. Se ele tem esse histórico, quer dizer, já é algum pré-requisito que mostra que ele tem uma boa índole, ou que ela tem uma boa índole. Sim, não é verdade, Sabina? Sim. Então, não quer dizer que ele não vai se corromper, mas os indícios é de que provavelmente será um bom político. Sim. Então a gente não pode generalizar todo mundo. Agora, que a bagunça acontece. E a disputa do nosso voto, ela é violenta e acirrada. E tem preço alto. Sim, e é o que eu falo, e só termina a eleição mesmo com a contagem do último voto, né? Que é o momento ali que termina, que de fato a gente vai saber quem serão os nossos
os nossos Vereadores, futuros prefeitos, vereadores, prefeitos. E aí o que acontece? A partir do momento que ele é eleito, ele passa, ele não é daquele determinado eleitor, ele é o vereador da cidade, o prefeito da cidade, ele está representando aquela cidade, de todos. E você, tanto de enquanto quem votou e de quem não enquanto votou. comunidade, enquanto a pessoa que paga, inclusive, os impostos para que tenha o vereador, que tenha o prefeito, que tenha o diretor, né? Porque depois o prefeito vai colocar os diretores, o vereador vai colocar o assessor, não é isso? É verdade. Você tem que cobrar, não é só colocar lá, precisa cobrar. Então você vai cobrar qualidade. Qualidade onde? Qualidade na educação, qualidade na saúde, qualidade no asfalto, na questão dos transportes, que é a mobilidade urbana. Ou seja, são todos os serviços sociais têm que ser de qualidade. Todo mundo. É, tudo que é para o bem coletivo. Então, não é somente votar, é votar e cobrar, porque afinal todos têm uma proposta. E essa proposta ela tem que ser cumprida. E quem vai cobrar? Nós, enquanto moradores, enquanto comunidade. Então, isso é muito importante. Olha, todo mundo, Sabina, tem os seus candidatos. Sim. A prefeito, a vereadores. Eu tenho o meu, você tem o seu. Eu vou dizer uma coisa para você. Os candidatos, as candidatas que eu vou votar, olha, se prepara, porque se você ganhar, eu vou te cobrar, porque o meu voto tem um preço enorme e eu vou cobrar, Sabina. E nós devemos aconselhar todas as pessoas a ter esse mesmo ato que você está dizendo. Sim. Cobrar. Entendeu? Porque, sabe, essa história de não vai me atender, não pode me atender. Está em reunião. Não atende não celular, atende, para. Não, tudo bem, realmente o político ele vai ter uma agenda, às vezes até preenchida, mas em algum momento ele precisa te atender. Aliás, eles são os nossos servidores. Eu até vou dar uma sugestão aqui, ó. Fica à vontade. Tem que fazer um plantão aí nas comunidades, né, para atender o povo, porque eu estou vindo de uma outra cidade, uma cidade bem populosa, e lá nós tínhamos, não sei se é devido à demanda, mas aqui em Bebedouro também já tem uma população bem grande. Os bairros mais afastados, eles carecem de serviços básicos aí da prefeitura, que em muitos casos eles ficam à mercê, tem que vir para o centro da cidade, né? Então precisa pensar nessa possibilidade de estar expandindo mais serviços públicos, para ouvir a população dos bairros. Isso é importante, isso é importante. Boa dica. Sim, o André disse aqui mesmo, alguns serviços mais ou menos como as subprefeituras têm nas grandes cidades. Nós aqui estamos à disposição, eu pelo menos me coloco à disposição, né? Ideias a gente tem, a gente é claro que não está no legislativo nem no executivo, mas o que a gente puder contribuir aí para que a nossa Bebedouro seja cada dia melhor, a gente vai estar contribuindo, né? Bebedouro, Sabina, é uma cidade de um povo bom, hospitaleiro, honesto, trabalhador. Bebedouro tem uma boa essência. O povo de Bebedouro é um povo bom, é um povo benevolente, né? Tem bom coração. E Bebedouro, de um modo geral, né, ao longo da sua história, claro que aconteceram alguns acidentes de percurso, sim, na administração pública, aconteceram, nós não podemos negar, mas de um modo geral, Bebedouro já teve grandes administradores, grandes gestores públicos aqui, que nós temos que reconhecer que fizeram muito bem a cidade. Como nós já tivemos, em alguns poucos casos, péssimos gestores e que acabou atrapalhando bastante a nossa cidade, né? Acabou os nossos tópicos? Eu acho que tem mais tópicos, tem mas não coisa, tem mais né? tempo, vai ficar para domingo. Tem domingo, né? Domingo nós vamos estar aqui a partir das Eu venho também. 15 horas. A Sabina vai estar aqui como uma especialista. Tudo que aparecer de embate jurídico, nós vamos consultar a Sabina. Sabina, e aí, isso é certo ou não é? Pode ou não pode? Vamos que vamos, né? Então, como serão os nossos canais? Você pode pôr a arte de novo aí, Michael, por favor? Olha aí, deixa eu pegar minha arte aqui também, André, para mim conseguir ler. Vamos falar um pouquinho sobre os participantes.
Quem vai estar aqui na bancada? Eu, Sander Ascencio, o meu amigo jornalista José Álvares Neto, tá certo? Direção-geral de Marcelo Rosa, também na coordenação e direção de toda a equipe, o André Lopes, operando, né, toda essa parafernália técnica, o nosso operador, o Michael Calegari. Nós estaremos com correspondentes em Bebedouro, é a Aline Fuloni, o Carlos Marcomini, é o Marcomini, a Regina Magalhães, são os correspondentes de Bebedouro, o Tom Sá, correspondente de Viradouro, o Beto Alves, grande Beto, correspondente da cidade de Monte Azul Paulista, o Julião Pitbull, correspondente de Olímpia, tá certo? E como especialista, a doutora Sabina Jaci Matos vai estar aqui, também participando dos comentários, está conosco na bancada no próximo domingo, essa mega transmissão. Onde que você vai assistir? Facebook e YouTube do Conwork Bebedouro Comunicação. Facebook e YouTube do Conwork Bebedouro Comunicação. É claro que depois a gente vai fazer vários compartilhamentos para espalhar essa live, para espalhar esse programa que vai durar algumas horas, mas vai ser bem esclarecedor. Se inscreva-se no canal do YouTube, Conwork Bebedouro Comunicação. Inscreva-se lá, a hora que a gente colocar o programa no ar, vai bipar para você, vai tocar lá, né? Ativa o sininho, vai ser bem legal. São vários flashes ao vivo. Esses correspondentes aqui, nós vamos... Som e imagem, viu, pessoal? Nós vamos chamar ele lá, ele vai estar no campo, vai estar lá no meio do povo, vai estar nos locais de votação, vai estar próximo da apuração dos votos, passando momento a momento o que vai estar acontecendo, né? Nós vamos tentar também, nós não prometemos, mas nós vamos tentar falar com o maior número possível dos vereadores que vencerem. Bebedouro, Olímpia, Monte Azul, Viradouro, nós vamos tentar falar. Não é fácil você conseguir pegar todo mundo, abordar todo mundo. E nós vamos tentar falar também quem vai vencer as eleições como prefeito. Tanto Bebedouro, como Monte Azul, como Viradouro, como Olímpia, nós vamos tentar também. Mas pelo menos Bebedouro, né, André, a gente precisava... Bebedouro e Monte Azul Paulista são cidades irmãs aí, a gente precisava falar com os prefeitos, os prefeitos vencedores, né? E deixar claro para eles, né, que agora a responsabilidade é grande e que o povo vai estar de olho e que o povo vai cobrar, não é verdade? É isso, pode falar, André. E todos, sem sombra de dúvida. Vamos ver, pessoal, vem muita surpresa por aí. Aquilo que a Sabina disse também com relação a pesquisas, não é só pesquisas que formam opinião, né? Ela te dá uma noção, mas precisa ver a origem dessas pesquisas, você tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa, conhece o seu candidato, sabe quem é, conhece a vida dele, conhece a índole dele, sabe que é uma pessoa trabalhador, um homem ou mulher trabalhadora, vale a pena investir, não deixe de votar, não é verdade, Sabina? É muito importante sair de casa no domingo, levar o RG, um documento com foto, tá? E comparecer à sua sessão eleitoral, para estar exercendo a cidadania, tá? É a festa da democracia. Festa da democracia. E aí acontece, de repente, você está em outra cidade e aí você não tem como votar, então você precisa justificar. Você pode justificar pelo e-título ou indo diretamente em qualquer sessão eleitoral. O mais rápido possível. No dia da eleição você pode fazer você isso. Pode fazer Se isso. acaso você não conseguir, você tem um prazo de 60 dias. Se você não justificar, você pode ter algumas implicações. Quais são elas, né? Então você vai estar pagando uma multa, o valor não é tão alto, mas existe essa multa. Uhum. E se você for funcionário público, você pode ter suspensão. For um agente público, você pode ter suspensão do seu pagamento, se você não pagar essa multa. Ou se de repente você vai fazer um financiamento bancário, ou vai tirar algum... você precisa de algum crédito, documento, algum benefício social, aí se seu título estiver travado, bloqueado, você fica impedido. Então daí a importância. E não é só pela multa, não, é para exercer a cidadania, votar com um voto consciente e votando em propostas. Pessoal, é isso, votando em propostas. Quem está aqui nos acompanhando também, André,
a Sara Adriana e o Luizinho estão nos acompanhando. Que fofos, Boa são noite, meus amigos, um abraço, olha que bacana. Quem está nos acompanhando também, nossa amiga Sara Cardoso, diretora da Gazeta de Bebedouro. Sara, seja muito bem-vinda. Pode falar, André. Boa noite, Sander. Boa noite, André. Dizer que para a população ter o voto consciente... Tá ligado o microfone? Pega... Tá bom. O Andrezinho vai ligar um outro microfone para ele falar ali, ele já volta, tá certo? Sabina, olha, essa questão da... Vamos ver se tem mais alguém na live aqui. Não. Essa questão da votação, durante muito tempo as pessoas falavam assim, eu não tenho nenhum candidato que me agrada, eu não vou votar em ninguém. Essa é a pior opção que existe. Por quê, Sabina? O que acontece, muitas vezes essa pessoa que vai falar que não vai votar em ninguém, vai ser aquela que a boca de urna está lá para dar o papelzinho. Então ela não sabe nem que ela vota em qualquer um por votar. E joga o voto, às vezes, até fora, votando num candidato Sim, ruim. E aí ele precisa de um médico, ele chega num posto de saúde e não tem. E ele vai cobrar do vereador que ele nem votou, né? Então, assim, muitas vezes ele nem sabe onde ele tem que reivindicar o direito dele. Então, vai na Câmara Municipal, vai na Prefeitura, cobra do prefeito, cobra do vereador. Mas, assim, é uma pessoa que ela nem fez questão de colocar uma pessoa que, de fato, tivesse um compromisso ali com a cidade. Que é interessante que o candidato saiba que você votou nele. Ó, eu votei em você. E se você... Não, aí é secreto. É melhor não saber. Não, mas, Sabina, se você tem uma pessoa que você confia, que você sabe que vai fazer um bom trabalho, e você votou naquela pessoa, por que não cobrar? Então, o que acontece? O voto, ele é secreto. Você Mas até pode falar, eu votei em você. Não tem problema nenhum. Sim, não. Sabina, eu votei em você para que você me represente. Eu confio no seu trabalho e tudo mais. Mas eu vou te cobrar. Quem votou ou não, ele tem o mesmo direito de cobrar. Porque a maioria o elegeu. O elegeu. Então é a democracia. Certo. Tá? Agora eu não preciso falar, eu votei em você, você tem que fazer. Não, você tem que fazer porque é a tua obrigação. Você foi eleito para isso. Mas os meus candidatos estão... Não, mas é obrigação deles. Eles não estão fazendo favores para nós, viu? Não é favor, não. Não. Na verdade... É porque eles têm a impressão que eles estão fazendo favor para nós, e não é. Na verdade, é obrigação deles. Está devolvendo o ato de democracia que nós fizemos de votar nele. E ele se prontificou em ser o candidato... Para nos servir. Isso. Está entendendo, pessoal? Está entendendo? A população está entendendo? Pode falar, André. Pode falar, senhor André. Abre o microfone do André aí. Boa noite, doutora Sabina. Boa noite, Sander. André. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, falar para o pessoal da nossa audiência, para quem nos assistem, nos ouvem, que tenha um voto consciente. Não adianta depois você ficar indo em rádio, internet e ficar fazendo protesto. O seu maior voto, o seu maior poder está agora. Domingo, você com o seu título na mão, não vote em pessoas que falam que vão fazer e não fazem. Olha, nós precisamos de política com eficiência. Eficiência na saúde, eficiência na educação, eficiência... E principalmente político que não some, né? Porque na época da eleição abraça todo mundo, fala com todo mundo, beija todo mundo. Come pastel todo na mundo feira. É amigo, vê você de longe no carro banamão, e depois que elege, você vai na Câmara e não pode te atender, você vai na Prefeitura não pode, você fala com a secretária, eu vou ver, não te responde, eu vou cobrar do candidato. Outra coisa que não é hábito da população, nós vemos isso nas sessões da Câmara Municipal, acompanhar as sessões. Pessoal, ali é o nosso direito. Sim, nós elegemos ali representantes. Como a doutora Sabina disse, às vezes não foi o vereador que você votou, mas quem está ali representa a maioria dos votos. Não, e hoje... Então, e outra coisa, só não te cortando, Sander, não é favor, eles estão ali para servir a população. Eles ganham um salário do município para estar ali representando a população. Então, nós não podemos aceitar qualquer coisa. Por quê? Porque são vidas que estão em risco, são situações que estão em risco. Então, eu falo, chegou agora domingo, não vote, porque fulano me pediu, meu amigo me pediu. Você tem sã consciência, você tem noção de ver, olha, o que esse candidato tem de proposta sólida? Eu vou fazer
Bebedouro virar uma Disney. Cara, isso aí não tem como. Então, assim, vai, vê o que ele tem, se é válido dizer. Agora ele falar aqui um exemplo. Vamos pegar o estado, como vai ter lá a eleição da capital, de São Paulo. Falar que vão fazer um exemplo, um corujão para acabar a saúde, para a saúde normalizar em 5 dias, em 1 semana. Impossível. É complicado, né? Bom, pessoal, olha, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão e como recado final fica isso, que você analise bem, né? O seu voto tem um peso enorme, analise bem todos os candidatos, que você vote com base naquilo que a Sabina disse aqui, uma pessoa que tem um trabalho, que seja produtiva à sociedade. Não importa se a sua condição socioeconômica ele seja mais abastado, ele seja mais simples, o que importa é que ele seja, que esse candidato ou essa candidata seja bom caráter. Sim, né? sim. Que tenha feito um bom trabalho em qualquer área da vida, em qualquer área que ele já atuou, que ele atua, né? Que ele tenha feito um bom trabalho, que ele tenha vivido uma vida dando um bom testemunho. Eu acho que essa é uma boa métrica. Sim, uma forma bastante interessante de mensurar como será o trabalho dessa pessoa na política. Sim, sem dúvida. É por aí mesmo. Sabina. Sem dúvida. É a festa da democracia, né? Vamos exercer a cidadania através do nosso voto. Sabina, é um poder muito grande que nós temos na mão. Muito grande. Nós podemos mudar o mundo através desse voto. Nós não tentamos tomar o poder, e sim aceitar o que a maioria escolheu. Sim, isso sim é democracia. Isso é importante. Seja que a maioria escolha certo, né? Sim, que tenha a escolha. Então, mas mesmo... Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização. Mas mesmo que às vezes a escolha certa não é o candidato que eu queria que ganhasse, ou que você queria que ganhasse. É a aceitação. Ganhou, foi apurado. É prefeito de todos, vereador de todos. Então vai servir todos. Sem dúvida, é verdade. Obrigado, doutora Sabina, obrigado, Sandra. Beleza, André, obrigado você. Olha, minha amiga doutora Sabina, muito obrigado pela sua sua participação mais uma vez. Hoje, domingo, nós temos bastante trabalho pela frente. Estaremos aqui numa empreitada muito boa. Fala, senhor André, pode falar. Muito bem. Sander, nós entramos agora no outubro, e o outubro é o outubro rosa, né? Então, assim, é um mês de conscientização aí para as mulheres, para aquela pessoa que se ama, fazer o autotoque, procurar ajuda, o autoexame. Tem alguma suspeita, vai no postinho mais próximo, marca uma consulta com o seu médico de confiança, porque a prevenção salva vidas. Então, durante esse mês de outubro, nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama. Muito bem, excelente recado. André, eu vou encerrar o programa de hoje com uma fala muito simples, uma frase pequena, mas que vai homenagear esse nosso amigo e colega da imprensa que se foi hoje, aos 97 anos, que é o Cid Moreira, que sempre teve um comportamento também muito profissional, uma reputação ilibada diante do seu trabalho como jornalista, como apresentador de Jornal Nacional. Por 8.000 vezes ele apresentou o Jornal Nacional durante a sua vida. Então nós encerramos agradecendo a você, nosso patrocinador, agradecendo você, nosso espectador que esteve conosco até agora. Michael, obrigado. Andrezinho, muito obrigado. Vocês querem acrescentar mais alguma informação? Sabina, tem alguma coisa que você quer dizer que eu não te perguntei? Não, Assunto tem bastante, né? Assunto tem bastante, domingo tem mais. Domingo tem mais. Pessoal, no domingo, agradecer ao pessoal, né? Muito obrigado. Você que fez seu comentário aqui. Domingo, né, a partir das 15 horas, nós estaremos aqui na Cowork Bebedouro Comunicação, transmitindo através do Facebook e do YouTube. Você que não é inscrito, vai lá, curte a página do Facebook da Bebedouro, da Cowork Bebedouro Comunicação, para que você possa, a hora que a gente colocar o programa no ar, você ser notificado e acompanhar o nosso trabalho aqui. Vai ser um trabalho bacana, interessante, a nível local e regional. A gente vai passando para você todas as informações sobre as eleições e sobre as apurações das eleições 2024. O que eu queria dizer para você?
como sempre esse nosso amigo da comunicação fez. Vou ver se eu consigo. Eu não quero imitá-lo, eu quero homenageá-lo. Sempre ao término do Jornal Nacional ele dizia assim: boa noite. Conwork Comunicação apresentou Diálogo com Sander Ascencio.